Olá, amigos! Obesidade sempre foi problema nos tempos recentes. E agora, com a pandemia, então, muita gente em casa, a obesidade aumentou. No Brasil, os níveis são alarmantes. Hoje vamos falar sobre a cirurgia metabólica. Será que é a mesma coisa que a bariátrica? Para cortar intestino, para seccionar, funciona de que forma? Essa nossa conversa agora, prestando serviço para você aqui na Rádio Sonho, está chegando o nosso convidado. O nosso convidado é o Dr. Ricardo Cohen, coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz. Tudo bem, doutor Ricardo? Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Sonho. Bom dia, tudo ótimo. E você? Muito bem. Primeiro eu queria saber o seguinte: cirurgia metabólica é a mesma coisa que bariátrica? Não. Cirurgia metabólica tem o objetivo de controlar o diabetes e as coisas que vêm junto com o diabetes, como hipertensão, como colesterol alto, independente do peso do indivíduo. A gente tem o objetivo de controlar a doença diabetes e suas consequências. E o peso vem como um excelente efeito colateral secundário à cirurgia, que é muito benéfico para os pacientes. Enquanto que a bariátrica tem o objetivo de diminuir o peso exclusivamente, melhorando coluna, melhorando o refluxo ácido do estômago para o esôfago, a apneia do sono, etc. Então, são procedimentos semelhantes com indicações diferentes. Bom, e o que é então a cirurgia metabólica? Onde é que ela atua? Onde é que vai a medicina para tentar regular a glicemia do cidadão? Por definição, cirurgia metabólica é qualquer procedimento sobre o tubo digestivo que controla o diabetes, independente da perda de peso, como eu mencionei. E isso é interessante porque existem mecanismos que controlam a glicemia, controlam um monte de outras coisas, que também dependem da perda de peso, que a gente chama de mecanismos antidiabéticos diretos. Então, por onde caminha isso? Caminha é que quando hoje nós temos remédios contra o diabetes muito poderosos. Temos remédios que já comprovaram diminuição de mortalidade do coração, por doença renal e etc. Porém, como é uma doença crônica e progressiva, um percentual deles não vai bem, eles não vão responder ao tratamento clínico. E aí a gente encaixa a cirurgia porque ela tem efeitos antidiabéticos diretos, que independem do peso inicial e independem da perda ponderal, e, consequentemente, tem a remissão do diabetes. Não me interessa com ou sem remédio, o nosso negócio é curar a doença. Curar é muito forte, mas controlar a doença com ou sem remédios. Mas a cirurgia normalmente faz isso de uma forma muito efetiva quando os remédios falham. Cirurgia onde? No abdômen? No abdômen. É por laparoscopia, onde a gente mexe, então, são algumas técnicas propostas, a ideal é aquela que a gente diminui o estômago e desvia a primeira porção do intestino, então é sobre o tubo digestivo, e isso faz com que se regule um eixo de liberação de insulina pelo pâncreas, então põe a glicose para dentro da célula, e diminui a resistência dessas células à ação da insulina. Então, é uma coisa sinérgica para melhorar o diabetes. Qual é o índice de sucesso? Já tem uma medição sobre isso, doutor? Diversas. Tem muitos estudos internacionais, nacionais. O Brasil é primeiro mundo em cirurgia metabólica, nós somos os pioneiros nisso no mundo. E a gente consegue dizer que o sucesso a longo prazo é o controle do diabetes entre 70% e 80% dos pacientes operados. 20% deles, normalmente, a imensa maioria, aqueles que não tiveram sucesso absoluto, eles estão melhores do que no pré-operatório. Então, eu posso dizer que quase todos os pacientes têm um benefício com a cirurgia. Alguns com um benefício extraordinário e outros pela característica da doença. Obesidade e diabetes são doenças crônicas e progressivas. Às vezes não tem uma resposta. Ela é indicada a cirurgia metabólica apenas para diabetes tipo 2, a 1 não, né?
A 1 não. A 1 a gente não só opera em condições muito especiais. Quando tem obesidade acompanhado, mas não é comum. Você tem uma ideia, fazemos 500 cirurgias por ano, 1 ou 2 têm diabetes tipo 1, e olhe lá, é muito rara a indicação, não tem, porque a gente vai operar com obesidade para eles diminuírem o consumo de insulina, mas a gente não tem os mesmos resultados que o diabetes tipo 2. Essa pandemia, essa anormalidade no dia a dia das pessoas, fez aumentar o número de diabéticos, Dr. Cohen? Uma boa pergunta. Sabe que talvez não tenha aumentado o número de diabetes. Identificamos uma característica diferente de aparecimento do diabetes desses pacientes. Talvez infecções virais. Isso já foi descrito no H1N1, que é a influenza B, foi descrito no SARS-CoV-1, que é o antecessor do Covid, que algumas modificações celulares permitem com que o paciente torne-se diabético e não tinha diabetes antes. Então, as infecções virais podem propiciar isso. E mesma coisa no Covid-19. Então, sim, pode aparecer diabetes novos. Porém, mais um adendo, as pessoas começaram a ver que diabetes e obesidade são condições que favorecem os casos graves e favorecem a mortalidade nos não idosos, aqueles com mais de 70 ou 75 anos de idade. Então, isso acendeu um alerta vermelho na população no mundo inteiro, que a gente precisa cuidar dessas pandemias. A real pandemia do século XXI não é o Covid-19, é o binômio obesidade e diabetes, que mata muita gente todo ano. Se eu entendi direito, o Covid, além de provocar estragos maiores em quem tem diabetes, também pode determinar o surgimento da diabetes em quem não tem. Pode, mas não é uma característica, não é um atributo do Covid só. Isso foi descrito primeira vez há 10 anos atrás no H1N1. O Covid chamou mais atenção disso, mas isso é descrito há pelo menos 10 anos, que infecções virais podem ser portas de entrada para um aparecimento de diabetes, um novo diabetes no indivíduo que não tinha diabetes antes. O serviço público já está fazendo a cirurgia metabólica, Dr. Cohen? Cirurgia metabólica, ela não é para indivíduos de índice de massa corpórea baixos. Quando o indivíduo tem qualquer índice de massa corpórea e tem diabetes, ele é submetido a uma operação primariamente metabólica. Então, sim, os serviços públicos oferecem a cirurgia metabólica. O que os serviços públicos e privados, inclusive, não fornecem ainda é o que nós já temos regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina desde 2017, que é a cirurgia metabólica em índices de massa corpórea, que é o peso sobre o quadrado da altura, a partir de 30. Porque lembra que nós começamos conversando, não tem relação com o peso inicial, o diabetes é uma doença e ponto final, ela não escolhe peso e altura. Segundo, a gente sabe que tem benefícios que independem da perda de peso. Então, a gente propôs ao Conselho Federal de Medicina, foi aprovado no CFM com muita evidência científica, e agora nós queremos que o sistema privado e o sistema público forneçam acesso a esses pacientes que não têm outra opção que não a cirurgia quando o diabetes não está controlado. Dr. Ricardo Cohen, coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz, muito obrigado pela sua atenção e um bom trabalho. Muito obrigado, Janelo. Prazer em conhecê-lo.